Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Permita-me eu compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor, Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Pai, uma vez mais te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser mensageiros da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, nos dar a iluminação da Tua Palavra. Amém. Sabe, amados, hoje o Espírito nos conduziu a falar sobre oração. Na verdade, a oração é um particular com Deus, uma conversa com Deus. Sabe quando muitas vezes nós procuramos alguém para desabafar, para conversar, para expor aquilo que muitas vezes tem nos incomodado, e com o passar do tempo a tecnologia foi evoluindo, e eu sou de um tempo atrás que, quando era para se comunicar com alguém, utilizava muito as cartas. Sim, as cartas. Nós ficávamos com aquela ansiedade de que alguém pudesse responder, e o que é que alguém estaria pensando, porque não havia um meio de comunicação chamado telefone. Com o passar do tempo foi evoluindo e passávamos a ter uma comunicação um pouco mais rápido concernente a isso por telefone. Mas o que na verdade eu preciso te deixar ciente e entendendo é de que a gente precisa se comunicar mais com Deus. A gente precisa conversar mais com Deus. Vivemos na era digital, onde muitos se expõem, colocam seus sentimentos, colocam tudo para fora em status, muitas vezes em stories, mas a gente se esqueceu da intimidade do quarto. A gente se esqueceu de falar com quem de fato pode resolver. É bem verdade que o contexto desta mensagem que eu li em Mateus capítulo 21, fala, a partir do verso 18, fala sobre a figueira seca. Quando Jesus ali avista uma figueira perto do caminho e chega para ela e diz: olha, você não está dando mais fruto. E Jesus assim, então, Jesus começa a falar. Quando Jesus diz para aquela figueira: nunca mais você vai dar fruto, e a figueira seca, e os discípulos vendo isso maravilhados, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que se não tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserem. Ou seja, Jesus está ensinando eles a ter fé. Não adianta a gente orar o dia todo e não ter fé que Deus não pode fazer ou resolver. Eu sei que muitas vezes o cenário atual nos faz muitas vezes ficar meio que inquietos. Mas o Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, baseado nesse pressuposto, eu preciso primeiro te dizer de que, ainda que muitas vezes a tua oração não tenha muitas palavras, mas que existam lágrimas sinceras, isso daí vai chegar no céu com uma velocidade tão grande. Ah, pastor, eu estou orando pelo meu marido, mas a cada dia fica mais estreito. A cada dia eu percebo de que eu não tenho visto mudança. Ei, entenda uma coisa: tudo se ocorrerá no tempo de Deus. O Ruth capítulo 3, versículo 18 vai dizer: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir ainda hoje aquele negócio. O que é que eu quero dizer com isso? É de que muitas vezes nós oramos
E muitas vezes temos medo de... Não é que temos medo, é que muitas vezes a gente duvida. Porque você já parou para meditar e perceber que quanto mais se ora, mais a luta aumenta? Na verdade é Deus nos provando, ou Deus testando a nossa fé. E eu não estou falando aqui que você tem que ter uma fé, sabe, grande, não. A Bíblia nos diz que só você tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso aí já vai valer a pena do teu milagre ocorrer. Qual o tamanho de um grão de mostarda? Se você olhar direitinho, não cabe nem no dedo. Mas a tua fé não precisa ser tão, sabe, grande. Porque em determinados momentos a gente vai precisar ter muita fé. Às vezes é por uma notícia que recebeu, muitas vezes é por algo que ocorreu, muitas vezes é por uma noite escura que a gente passou. Mas em tudo isso, você precisará ter fé. Fé essa, onde a qual está escrita lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Esperar em alguém que não pode fazer nada é uma incerteza, mas esperar em um Deus, que é o Deus do impossível, que entra, que muda, que transforma. Lucas capítulo 1, 37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Jó capítulo 42 vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, aprenda a esperar e crer que Deus, Ele certamente está fazendo. Eu não vou dizer para você que Deus vai fazer, mas eu vou dizer para você que no âmbito espiritual, Deus já está fazendo, mas só haverá resposta se você buscar a Deus. E tudo que pedirdes em oração, sabendo de que nem sempre a minha vontade prevalecerá sobre aquilo que Deus já tem determinado para mim. Ou seja, Deus tem algo muito maior do que eu imagino. Então, talvez você pense algo, sabe, tão pequeno, tão simples, mas Deus já tem um projeto tão grande, uma planta de um projeto, sabe, que você vai ficar abismado e vai dizer: eu nunca pensei que eu seria capaz de viver isso. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Tenha fé, creia, busque incessantemente. Então, a Bíblia nos diz: olha, orai sem cessar. Talvez você esteja me ouvindo e está dizendo: falar é fácil, pastor, mas você não sabe a luta que eu me encontro, a prova que eu estou. Mas na verdade, o que eu quero te dizer aqui no dia de hoje não é para você parar de orar, é para você continuar orando, buscando o teu milagre, mas para não desistir de orar. Porque, sabe, tem lutas que tiram de nós a motivação de buscar a Deus. Existem momentos onde as quais a gente não tem força nem para se ajoelhar e nem palavras para falar, mas o Espírito Santo é aquele que intercede por mim e por você. Então esta palavra hoje não é para alguém que se acha forte demais. Na verdade é o oposto. É para alguém que está fraco, desanimado, sem forças. E hoje o Senhor te dá força para descer na olaria dele, para buscar a presença dele e entender de que nada está perdido. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Observe o detalhe, é crer. E crer, muitas vezes, naquilo que não está vendo, não é para muitos. Aliás, são só para os fortes. Porque o mundo vive sob a perspectiva de que primeiro precisa ver. Mas a gente é diferente. Primeiro a gente crê. Lá em João capítulo 11 diz: se creres, verás a glória de Deus. Então creia, não desista, continue orando e buscando, porque uma hora a notícia do teu culto de ação e graça chegará e você verá que valeu a pena cada lágrima, cada palavra e cada processo que você passou, porque isso te ensinou a não depender das pessoas, mas a depender único e exclusivamente de Deus, tá bom? Quero aqui desejar parabéns para a irmã Sara Martins, ou Sarinha Martins, amém? A mesma completou mais uma primavera no dia 22. Então hoje estou aqui desejando a parabéns, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Quem também envia os parabéns para Sara Martins é o irmão Rafael, pregador da palavra, e a missionária Vitória.
Evelyn Victoria. Amém? Então que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe você, irmã Sarinha. Que você seja sempre esta bênção, esse instrumento de Deus na terra. Tá bom? Se você também completou mais uma primavera ontem, ou estava completando hoje, tenho para você um presente especial. A palavra de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então está chegando o tempo de Deus te honrar, tá bom? Parabéns, que Deus te abençoe e que você seja sempre presenteado ou presenteada por Deus na essência da palavra. Então, olhando sobre essa perspectiva, que você tenha um dia abençoado, um aniversário abençoado em nome de Jesus, e que a tua vida seja cada dia mais tão somente para agradar a Deus. E se você também não serve a Deus, procure uma igreja evangélica mais próxima, volta para a presença do Senhor, porque Deus tem muitas coisas a realizar no teu viver, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor e que Deus abençoe tua vida. Se você é daqui do Recife, hoje nós estamos encerrando a campanha no nosso ministério, Profetizando no Vale. Então passou pela igreja 6 pregadores, onde a qual Deus falou de formas diferentes, e hoje nós estaremos a ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração. Pastor, onde é que é a igreja do Senhor? Lá em Nova Descoberta, próximo ao bairro da Macaxeira, tá bom? Deus tem uma palavra no teu coração. O endereço é Rua Antônio Carneiro, número 100, Igreja Missionária Canaã Celestial, tá bom? Então que Deus te abençoe, e você é o nosso convidado especial. Nossos dias de culto: terça-feira, culto de doutrina; quinta-feira à noite, círculo de oração; e domingo, culto da família. Amém? Uma bênção, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, e você é uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh, glória!